Este programa é livre para todos os públicos. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Olha aí, minha gente. Colocasse uma brasa no peito. Experimentei isso. Ela estava lá na frente do carvão lá. Queimou. É, aquela coisa de vocês, né? Acelerar. Isso mesmo, essa brasa no peito. Olá, minha gente. Começamos mais um programa Minha Família é Assim. Olha que camiseta bonita, hein? Zerada, hein? Nós somos modelo, gente, da Canção Nova. Sabia? Vocês são um modelo da Canção Nova. O cara do Davi falou pra nós esse dia. Né? Aguenta firme, meu filho. Olha, quem que falou isso, meu Deus? Ai, meu Deus. Linda camiseta. Não, sem chorar, para de chorar. Olha, realmente linda camiseta, né, gente? E a minha? Você, linda também. E tem Canção Nova também? Sim. Nós somos modelo na Canção Nova. Nossa Senhora. Camiseta. Nossa Senhora. Nossa Senhora? De Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa, Isso linda. mesmo, Né? linda, linda. Estamos hoje num mais um programa que está muito bonito, viu? Muito obrigada. Preto com esse vinho. Muito obrigada. E estamos muito bem acompanhados hoje também. Hoje estamos. Um padre de peso. É um padre de peso. Hoje quem está conosco é o padre Cleiton Gregório. Ele é da Diocese de Campanha, Minas Gerais, vigário da paróquia de Santa Maria de Baipendi. Que bom que o senhor está conosco, padre. Deus abençoe Márcia, Deus abençoe o Diácono, também o Elias. Estar aqui hoje nesse programa é maravilhoso, uma grande alegria, principalmente com pessoas que eu tenho um grande carinho. O Diácono e a Márcia são modelos. Modelos da camisa, mas também modelos do carisma. Então é uma alegria estar aqui, também um grande amigo aí, o Elias, então será muito proveitoso. Que Deus faça as graças dele nesse programa. Padre, você... Tema do nosso Qual o tema? Qual o tema? Então, Vai lá. A minha vocação foi a minha salvação. O padre vai poder falar um pouquinho sobre isso para nós. E tem... Dá um sol maior. Frase... Tem que ser Ré maior. Mi maior. Frase do Padre Jonas. Vai sair um dia essa vinheta. Qual que é a frase? Seja qual for o ponto em que você estiver na sua trajetória, assuma hoje a sua vocação. Seja qual for o ponto que você estiver na sua trajetória, assuma hoje a sua vocação. Monsenhor Jonas Abílio. É isso mesmo. Padre, você se tornou para nós assim aquele irmãozão que Deus dá pra gente, né? Eu falo do cêntuplo, né? Daria 100 vezes mais em paz, irmãos. A gente experimenta na sua presença carinhosa, na sua... Agora, na próxima vez que ele for em casa, ele vai almoçar em casa. Exatamente. Só almoça a casa da Ana Lúcia, Dani Miranda, só os top. Só os top. Só os tem mais... E o pior é que não, que ele almoça lá em casa. Aí, ó, ele começou a descer a ladeira. Aí vai lá também, vai em casa, a próxima vai almoçar lá em casa, né? Marcado já, padre. Padre, e você é de onde? Nascido aonde? Eu sou natural de Varginha, né? Varginha. Minas Gerais. É até interessante, né, Nelsinho? Porque uma vez, quando vocês foram lá em Varginha, 93, você se lembra, né, que quando o exército entrou Meu Deus, olha aqui, ó. estádio, trazendo Nossa Senhora, cantando Quem é Esta? Então, e lá em Varginha... Você estava lá aquele dia, pai? Não, sim, e naquele dia, uma pessoa chegou e disse assim pro Monsenhor Jonas: nós somos aqui de Varginha, a cidade do ET. E o Monsenhor falou assim: de Jesus Cristo.
nunca mais diga isso. Olha, que Porque bacana. estavam no estádio e veio um batalhão, lá tem o exército, né? E um batalhão do exército, uma tropa de muitos homens, entrou com andor e eles no ritmo, cantando quem é esta que avança com... Nossa, olha aqui, me arrepia até hoje. Foi maravilhoso. Eu nunca mais vi aquilo acontecer. Nunca mais aconteceu aqui de ver o pessoal do exército, né? Emocionou, viu? Foi uma coisa do poder mesmo, né? Então, você estava lá, quantos anos você tinha naquela época? Era adolescente. Tá? É. Isso, era bem adolescente. Que coisa, hein? Estava ali também participando. E Nossa Senhora já marcando a sua vida, né? É assim, então, que quando eu comentei assim, com algumas pessoas, né? A minha história é assim, meus pais, o meu pai, o pai dele, meu avô, também tinha esse problema do alcoolismo. Eles eram 4 filhos, então os 2 meninos foram viver na rua e as 2 meninas foram viver com uma tia. E já o irmão do meu pai morreu muito cedo, a mãe também, e o meu pai praticamente se criou na rua, né? E até eu aprendi isso com a canção nova. Quem não foi amado não sabe amar, né? Hoje, eu aprendi isso hoje. Antigamente, eu só sabia cobrar. Então, eu cobrava do meu pai o fato dessa falta de paternidade. Hoje, eu aprendi com a canção nova, de que quem não soube amar, não sabe amar. Então, eu abri meu coração para Deus. Aí, a partir disso, também chegar até o meu pai. Mas, por causa disso, ele viveu uma vida desregrada, na sua infância, na sua adolescência. A minha mãe conheceu também com 17 anos, se casou muito mais por vontade da minha avó, né, a mãe dela, e logo em seguida já veio os problemas, né? Essa história do meu pai, o alcoolismo do meu pai veio à tona, nasceu meu irmão, logo em seguida nasceu eu. E quando eu nasci, é a minha mãe que me conta tudo isso, né? Ela me contou essa história. Quando eu nasci, ela já tinha todos esses problemas, o alcoolismo do meu pai, desemprego, dificuldades, já tinha um filho, e a minha mãe não queria o segundo filho. Então, como uma menina de roça, ela tentou os meios naturais de se tentar impedir aquela gestação. Mas depois ela se arrependeu, e quando ela se arrependeu, e o médico disse que poderia haver aí já realmente um problema de falecer, né? De não nascer. Aí uma enfermeira disse para ela assim, olha, tem um santo aí, reza para esse santo, para poder ajudar então no nascimento. E a minha mãe não era de rezar, né? Não tinha essa vida de oração, e ela simplesmente, então, ela fez o que a enfermeira disse. Ela rezou para um tal de Dom Bosco. Oh. E ela rezou, então, para que viesse. Já viu história, não? E veio essa graça de Deus, e aí estou, né? Aí olha estou também. Benção, e ali, tão logo também, quando eu nasci, tudo isso é história que a minha mãe conta. Vivendo essa situação, depois veio as minhas 2 irmãs, pobreza, desemprego, alcoolismos, brigas, confusões, muitos... Então, uma vida familiar muito fraca, sem oração, sem religião, passando necessidade. Nós íamos até um centro espírita, porque eles davam alimento, ao mesmo tempo também a gente participava daquelas orações no centro espírita para poder receber o alimento, né? Então, ali toda a nossa vida familiar foi tudo confusa, marcada por tudo isso, por toda essa vida bagunçada, de dores, maus tratos. A minha mãe diz que eu era pequeno, a minha mãe conta isso, que eu era pequeno, às vezes bem pequeno, e ficava ali assistindo as brigas, né, do meu pai com ela também. E às vezes, assim, quantas vezes eu até queria ir com outras pessoas, a minha mãe dizia que eu quase que me oferecia para ir embora de casa, assim, pequeno, para alguém levar embora, assim, né? Então havia todo esse ambiente muito ruim, familiar, sem religião, né? Como eu disse. E ali foi esse processo, né? Foi esse processo de uma vida, de uma família machucada, né? Sem Deus, sem amor. Então, uma família que se machucava. Pessoas que se feriam o tempo todo, né? E Deus é muito bom, né, Márcio? Padre, seu pai e sua mãe são vivos? Estão lá em Varginha. Moram em Varginha. Isso. E os irmãos moram também? Meu irmão mais velho, né? Ele é policial aposentado, mora em Iguapé, tem 2 meninas. Aí depois sou eu, aí depois tem a minha irmã, meu irmão Anderson, minha irmã Cristiane, que também tem um menino e uma menina, casada. Depois tem a minha irmã mais nova, né? Que também casada, tem também um menino e uma menina, né? Quantos anos de sacerdócio? Agora, eu vou completar o ano que vem 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Olha aí, tá vendo que benção? Padre, e
assim, contou já um pouco da sua história. E Deus chama quem Ele quer, né? Fala, quando chamou os apóstolos, chamou os que Ele quis. Né? Esse é o mistério do amor de Deus, né? Ninguém pode dizer esse não vai, esse pode, esse não pode, porque realmente é isso. Eu acho muito legal essa que você falou, o senhor frisou, de conversar com a mãe, que as mães são repórter, viu? As mães, ela tem o dom, né, Márcia? Tenho dom, a mãe tem. Eu tenho. Ser novidadeira, de contar as coisas. Novidadeira não, bem. Novidadeira é. Não é fofoqueira? Não, novidadeira. Novidadeira. É mais nobre. Novidadeira. Elas contam as coisas e muitas vezes você vai saber mudar a história. Eu, pai, fui entender, meu pai também era alcoólatra. Eu fui entender muito as ações do meu pai conversando com a minha mãe, com as minhas tias, irmã dele. Que já vinha, ele tinha com a minha avó já, a avó Rita, não é? Que não aceitou uma separação dela, do meu avô, Joaquim Correia. Então, eu pude entender muito da história do meu pai, conversando, entendendo também, como você falou, quem não recebeu não vai saber dar, né? E depois foi um exercício do meu pai, que meu pai era muito amoroso. Nós conseguimos tirar o melhor dele. Graças a Deus, né? Eu inclusive, eu cobrava muito deles. Inclusive eu me afastei muito deles também, quando adolescente eu me afastei deles. Pais? Eu me afastei assim, de certa forma, de não querer estar junto, não querer conviver, sabe? E eu tenho uma história que me dói muito sempre que eu lembro. Porque eu me formei no 2º grau e eu não quis que eles participassem. Eu não convidei. E não quis eles ali. E tirei muitas fotos com meus amigos de escola, tirei muitas fotos. E logo depois, assim, agora nesse processo de conversão, esses álbuns, eu não quero, eu não vejo, não tenho vontade de ver. Eu não gosto de olhar para aquilo. A minha mãe fala assim, tá bom, não fica mais sofrendo com isso, já passou, deixa para lá, já passou. Mas assim, me dói, hoje, Nelsinho, assim, pulando um pouco, né? Eu saio com a minha mãe, a gente se diverte, a gente ri, a gente brinca com o meu irmão. Esses dias nós fomos lá para Guapé e a gente junto no carro. Quando a minha mãe, a gente veio para Aparecida, Canção Nova. Hoje a gente até se diverte. E nessa hora hoje eu tenho 45, eu tenho 44. A minha mãe tem 65, meu pai tem 66. Essa diferença de quase um pouco mais de 20. E eu fico pensando justamente nisso, né? Que eu perdi tanto tempo, mas, né, Márcia? Eu perdi tanto tempo familiar que hoje eu fico pedindo. A minha oração, Nelsinho, eu peço para Deus, para minha mãe viver até os 100 anos. Para a gente poder aproveitar o que a gente não aproveitou, não viveu. Eu sempre digo isso, Nelsinho, que quando alguém se converte, a maior dor é igual a de Santo Agostinho. E aí vem o poema, Tarde te amei. Porque aí você fica pensando assim, como eu queria voltar atrás e não ter feito tudo aquilo. Né? Ô padre, você fala muito com o coração, você se emociona. A gente vê que você, como padre, tem a vocação de ser pastor, mas você também é uma ovelha do Senhor, né? E quando você depara com um jovem, com a mesma história sua, quer dizer, o seu ministério, Deus usa de tudo, né? Porque no seu ministério, hoje em dia, principalmente, tem muito jovem machucado que chega ali, a ver na sua frente, você se vê ali naquele jovem, naquela menina, partilhando a história, você se vê ali, como é que é aplicar isso, essa grande lição da sua vida, quando você atendeu uma jovem, um rapaz, puxa vida, a mesma coisa que eu passei. Justamente nisso, né? A gente trabalha com jovens e também com casais, com a família. E você também vê essa situação de machucaduras, né? Eu sempre tive, no primeiro momento, eu falo para esse jovem, para esse rapaz, para essa moça, falo assim, para eles abrirem o coração para Deus primeiro. Eu digo assim, talvez você não teve. Eu fui no encontro, Nelsinho e Márcia, eu fui no encontro com uma pessoa que disse assim, você não consegue chamar Deus de pai porque você não teve um pai na terra. Eu já acho que é o contrário. Se eu conseguir chamar Deus de pai, Deus cura a falta de paternidade e maternidade. Então eu digo para o jovem, para o rapaz e para a moça, abra o seu coração para Deus, para Ele curar essa falta de paternidade e maternidade na sua vida. E segundo passo, é o que o padre Fábio de Mello fala. Olha, eu abri o coração. Então se eu abri o coração, agora deixa Deus me ajudar também a curar o coração do meu pai e da minha mãe.
Então, assim, nessa forma, né? Claro que a história aqui é o contrário. A minha mãe que foi a primeira, né? E curou todos nós. Mas eu falei assim, então olha para a história deles. Então, olha a história do meu pai. A minha mãe contou essa história, né? Porque a minha mãe falou assim, quando, na época, eu pensava que meus pais tinham que se separar. Eu acreditava que o divórcio para meus pais era a resposta. Né? Hoje, jamais. Mas naquela época eu achava que o divórcio era a resposta. E a minha mãe dizia, tá, eu vou separar dele, o que vai acontecer? Ele vai se perder no alcoolismo. Olha só. Aí assim, nós vamos nos perder como família. Aí assim, a resposta seria essa, separar? Não, a resposta não é essa. Então a minha mãe, aí ela me levou a gente a olhar a história. Qual que é a história dele? A história dele é essa. A história dele é o que hoje eu falo nas minhas homilias. Nas minhas homilias eu falo assim, você teve um pai que não te amou. E a história dele? Ele também teve um pai que não o amou. Qual a história do seu avô? Que teve um pai que não o amou. Então, é uma história sofrida de pessoas que se machucando. A partir do momento quem vai interromper? A partir do momento que alguém abriu o coração e dizer, a partir daqui eu rompo com tudo isso. Eu rompo com toda essa maldição. Eu rompo com toda essa briga, com todo. E aí começou, olha, Nelsinho, aí a cura foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando meu avô paterno faleceu, porque a gente não convivia com ele. Eu fui conviver com ele já adulto. Porque quando a gente foi voltar a conviver, eu já sou padre. Eu sou padre. E eu estava lá no quarto do hospital, estava o meu pai, eu e meu avô. E o meu avô pediu a unção para morrer. Olha só. E quando eu dei a unção para o meu avô morrer, do lado estava meu pai. E ali naquele momento que eu segurei a mão dele, eu não dei unção como a gente normalmente dá, né, Nelson? Que é só aquela coisa assim, sacramental. Quando eu dei unção, realmente, eu passava a mão na testa dele, no cabelo, passei a mão no rosto, segurei na mão dele. E ali, meu próprio avô, ali ele sentiu não só a unção de Deus que perdoa, mas também nós, família, que perdoamos. E isso chegou no meu pai também, porque o meu pai também passou por essa experiência, também de ter que perdoar o pai dele. E aí isso eu falei para o meu pai, eu falei justamente isso. O perdão que Deus dá a mim, que chega em você, que chega nele. Então, uma história curada por Deus. Olha aí, minha gente. A gente vai para o intervalo com a história maravilhosa, o padre que fala com o coração. O coração dele é grande, o tamanho dele. Coração na boca, nos olhos. Que lindo. Bonito padre. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje, um testemunho emocionante do Padre Cleiton e o tema A Minha Vocação Foi a Minha Salvação. Você vai estar acompanhando a história do Padre Cleiton e ele vai contar essa frase. A minha vocação foi a minha salvação. Ele vai contar pra gente por quê, né? Mas antes disso, eu queria dizer para você que sabia que a vocação do Padre Cleiton ele vai contar, mas tudo passa pela Canção Nova. A gente que está aqui na Canção Nova há muitos anos, a gente vê quantos testemunhos e quantos milagres, quantas conversões acontecendo, porque essa programação não sai do ar, porque essa programação está sempre levando Deus para as pessoas. E como que a gente leva isso? Com a sua ajuda. Você, sócio evangelizador, você que ajuda a Canção Nova, faz com que tantos testemunhos como esse do Padre Cleiton, que está contando para nós, e tantas pessoas se convertam, tantas pessoas mudem de vida, é porque você ajuda a Canção Nova que isso tudo acontece. Então eu peço, não deixe de ajudar a Canção Nova. E se você ainda não é sócio, é muito fácil. Ligue para nós, operadora 12 31 86 2600. Ou você também, clube.cançãonova.com, pelo nosso site, você também pode entrar e ser um novo sócio. Se você pode ajudar a gente,
pix.doação@cançãonova.com. E isso tudo vai continuar atingindo muitas pessoas. O Padre Cleiton estava contando a sua experiência, né? Como que foi a sua vida no começo, na sua juventude, na sua adolescência. E aí o senhor falou muito da sua mãe, né? Padre, quem que foi o primeiro então que se converteu? Que o senhor falou que o pai era alcoólatra, aí ficava aquela desestrutura familiar, briga, e aí o senhor falou da sua mãe, 4 irmãos, né? Como que foi? Quem que foi o primeiro que abriu o coração para Deus? Então, lá nós moramos no bairro Centenário, é um conjunto habitacional de Varginha. E aí temos a nossa vizinha, né? A nossa vizinha se chama Marfisa. Ah. E a Marfisa, ela já frequentava o grupo de oração. E então ela começou a chamar minha mãe para ir para o grupo de oração, porque era a nossa vizinha. Aí eu lembro sempre do Nelsinho contando lá no livro dele, dizendo. Aí os vizinhos ficaram escutando as orações da minha mãe, né? Meninos, por Deus, Nossa Senhora, por Cristo Jesus e por tudo que é santo nessa terra, se eu te pegar, eu te mato. E aí a vizinha ficava escutando isso, os palavrões, as brigas. E ela começou muito a insistir com a minha mãe para ir para a igreja e ir para o grupo de oração. E a minha mãe fugiu, só novela, fugindo das coisas de Deus. E a partir disso ela continuou insistindo. De repente, essa nossa vizinha, ela se aproximou da minha mãe e disse assim: Maria, minha mãe chama Maria, meu pai chama José. Aí a Marfisa disse assim: Maria, olha, tem essas fitas aqui da Boa Semente, cassete, Boa Semente. Canção Nova. Escuta essas fitas aqui, tem um padre falando aqui. E você vai gostar muito de ouvir esse padre, Padre Jonas. Você vai gostar. Aí minha mãe pegou as fitas, mas fingiu que ia escutar, não queria escutar, mas acabou escutando. E foi escutando, escutou as fitas, as pregações. Logo em seguida também arrumou os LPs, começou a ouvir as canções. Foi no grupo de oração, começou a participar do grupo de oração. Começou então a abrir o coração. E de repente, lá em Varginha, tinha um canal também, TV Princesa, o padre Toninho Deuniano colocava um videocassete, né? Ele colocava lá o Padre Jonas e a Luzia Santiago, rezando. E a partir disso, a minha mãe realmente abriu o coração dela e já foi para a igreja, começou a participar mesmo da igreja, não só de grupo de oração, mas também de outras atividades. Eu não tinha muito interesse. Tanto... Não sei nem se você já ouviu falar nisso, Nelson. Tipo, uma pessoa, um jovem, uma criança ser reprovada em primeira comunhão. Eu fui reprovado em primeira comunhão. Ô, louco, mano. Como assim, padre? Eu não tinha interesse. E aí a minha mãe queria que a gente fizesse catequese. Eu não tinha... Catecismo na época, chamava catecismo. Eu não tinha interesse. Então, na aula de primeira Eucaristia, eu ficava desenhando, fazendo outras coisas e fui reprovado. Não deixaram eu fazer a primeira comunhão. Olha. Assim, porque eu não tinha interesse. E logo em seguida eu quis ir para a igreja evangélica com meus vizinhos, com meus amigos. Eu quis participar de igreja evangélica. E a minha mãe, então, ela escutando as fitas e já acompanhando, aquele material dentro de casa, olha, o material dentro de casa, eu tive interesse, curiosidade e fui ouvir. Ou LP. Aí fui ouvir os LPs. Então comecei a escutar as canções, eu quero um rio de água viva. Comecei a escutar isso e comecei a gostar. Comecei a escutar, entregue seu caminho. Eu comecei a gostar disso. Aí comecei a gostar e aí fui conhecer mais. E aí fui ouvir também a palestra, gostei da pregação. E fui ver os olhos, sorriso, aquele grande sorriso, aqueles olhos brilhantes do Monsenhor. E aquilo ali eu fiquei encantado mesmo. E logo em seguida teve um encontro, um evento em São Gonçalo do Sapucaí. E lá em São Gonçalo do Sapucaí estaria a Canção Nova, um rebanhão. Aí quando nós chegamos lá no local, e eu estive lá agora, há uns domingos atrás eu estive lá em São Gonçalo, no ginásio. Quando eu cheguei no ginásio, eu olhava ali para frente no ginásio, eu via lá, perto das caixas de som, Nelson Correia com os cabelos pretos. Ó, faz tempo, hein? Dunga. E lá estava ele, Padre Jonas. E o Padre Jonas disse assim, na hora do intervalo, quem quiser autógrafo, quiser tirar foto, eu vou ficar aqui na hora do almoço, quem quiser. E eu fui, adolescente, eu fui lá, entrei na fila.
Quando eu segurei na mão do Monsenhor Jonas Abib, ele segurando minha mão, olhou para mim e falou assim: menino, você vai ser padre. Ele disse isso naquele ginásio. Falou para o senhor? Em 92. Ele disse: menino, você vai ser padre. Eu estive lá agora. Eu estive lá há dois domingos atrás. E justamente a primeira cidade em que eu fui padre foi São Gonçalo. E quando eu cheguei lá agora domingo, quando eu entrei no ginásio, Diácono Nelson, a mesa onde ele estava sentado dando autógrafo, é onde colocaram o altar para eu celebrar a missa. Meu Deus. Aí a memória veio, né? Veio muito forte essa memória. Então ali, aí foi a conversão. Foi a partir daí assim que a gente começou realmente a se interessar mais pela igreja, a dar catequese. E lógico, aí começamos, viemos aqui em Cachoeira Paulista, né? Conhecer, quando tudo... Eu dormi num circo, era uma lona de circo. Era uma lona de circo, e aí aquele bambuzal e tudo aquilo. E foi assim, aqui, quando a gente entrou, conheceu, e a vontade não era nunca mais ir embora, né? Então foi maravilhoso. Ô padre, e aí, aí foi o primeiro passo. Primeiro você viu sua mãe rezando, indo para a igreja, você tinha os desejos também. Aí teve esse momento que o padre Jonas falou: você vai ser padre, né? A chama estava ali acesa. E como é que foi a decisão de vou ser padre? Então, aí foi assim, demorou um tempo, né? Eu já estava com 22 anos. Eu estava com 22 anos e eu recebi esse convite também para fazer a missão. Padre Lúcio Tardivo, Padre Lúcio da Betânia. Ele esteve lá, né? Então, ele fez esse convite para fazer a missão deoniana. E a partir da missão deoniana no Mato Grosso, eu me apaixonei pela missão no Mato Grosso. Eu morei lá em Novo Horizonte do Norte. Trabalhava também toda aquela região ali, Itabaporã, Lucas do Rio Verde, Tapurá. Então, ali eu vivia uma missão mesmo, assim, né? De ver o povo simples, colônia, ir nas colônias, falar a palavra de Deus, evangelizar. Então, aquele foi um tema maravilhoso. E eu tomei a decisão, sim, de entrar no seminário. Eles convidaram e eu quis, então, fazer essa experiência do seminário. E ali, então, no SEDAC, né, que era o instituto lá na Várzea Grande, era o padre Paulo Ricardo, também estava lá, era o professor lá no SEDAC. Então, veio essa experiência. Eu vivi essa experiência ali, já iniciando a filosofia, também ali pelo Mato Grosso. Mas veio, mais uma vez, problemas muito sérios dentro de casa, né? E essa distância eu senti, né? No Mato Grosso, para Minas Gerais, eu senti essa distância. Praticamente de ônibus, dava um pouco mais de 50 horas. Eu senti essa distância e voltei. Mas quando eu voltei, aí eu já voltei, assim, voltei para casa. Mas aí ali na diocese, o fato de eu ter estudado lá, com uma outra característica, um outro jeito de filosofia, uma coisa assim, eles quiseram que eu retornasse todo o estudo, né? E eu retornei todo o estudo. De filosofia, mas aí chegava um momento, tem o Padre Edinho, que é o padre reitor do santuário da Inhaxica, ele já estava no último ano. Só que, como eu já tinha o material, eu já tinha feito trabalhos, já tinha estudado para provas, então muitas vezes eu ficava ocioso no seminário. E às vezes eu chegava lá no quarto do Padre Edinho, ele estava estudando para a prova, eu falei assim: vamos jogar bola. Ah, tem que fazer trabalho. Quem vai fazer trabalho? Vamos jogar bola. E logo depois que eu cumpri tudo isso, mas eu fiquei tão, acho que ocioso, que aí meu coração se distanciou também da questão da vocação, assim, sacerdotal. Então logo assim, eu completei a filosofia. E ao completar a filosofia, eu deixei o seminário. Aí fiquei 2 anos fora do seminário. E foi um momento importante, porque logo em seguida a minha mãe fez uma cirurgia de coração. Aí eu fiquei esse tempo ali com ela também, 2 anos. Fiquei trabalhando no Correio, como no contrato. E lá no Correio o pessoal me chamava de padre. Ô padre. E eu já tinha me interessado por uma moça e eu estava interessado nessa moça. Aí já a vocação de padre estava indo embora de mim. Só que, do nada, outra vez veio muito forte. Eu fui trabalhar num show do Padre Fábio de Mello. Aí eu estava lá ajudando no show, em Varginha. E ali, durante o show,
Quando o padre Fábio de Mello começou a cantar aquela música, e eu espero por você, e não me canso de esperar, a porta aberta vou deixar, se quiser podes voltar. O padre Fábio de Mello estendeu a mão assim, no telão, eu olhei para o telão e vi a mão esticada, eu vi a mão de Jesus, mandando eu voltar, dizendo que era para eu voltar, que a porta estava aberta. E aquilo entrou no meu coração, entrou mas tão forte, entrou no meu coração que eu tomei a decisão, assim, tipo, de que era hora de voltar, né? Era hora de voltar. Só que nesse processo também, em toda essa história, né? Acho que você queria perguntar, tinha uma pergunta que você queria fazer sobre questão militar, não é? Isso. Que teve também uma história com os militares aí. Eu ia ser polícia ou ser padre? Ser polícia ou ser padre, né? Uma pessoa uma pessoa disse para minha mãe assim, prender os ladrões ou converter os ladrões? É porque aí, na verdade, quando eu estava com o padre Lúcio, de 2001 para 2002, de 2001 para 2002, eu fiz o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. E aí eu fiz o processo, né? A prova escrita, a prova física, psicológica. Então, aí diante de tudo isso, também estava tendo esse acompanhamento do padre Lúcio, tardio, para os deonianos. E ali encontrei o padre Cláudio, que era o padre Cláudio, hoje está em Varginha, mas o padre Cláudio era superior deles, era provincial. Aí eles disseram, converse com o padre Cláudio. Aí eu conversei com o padre Cláudio ficou anotando as coisas na minha frente. Tipo assim, quem é seu nome, sua família, por que você quer ser padre? E logo em seguida ele falou assim, eu estou indo para Roma e quando eu voltar de Roma a gente conversa. Aí eu pensei assim, ele vai para Roma, ele não vai nem lembrar mais de mim. Então, e aí simplesmente quando houve essa oportunidade então de ir fazer o curso da polícia em Lavras, o padre Cláudio ligou e falou assim, você foi aprovado para ir para o nosso seminário. E nesse momento eu olhei para minha mãe e falei para minha mãe, falei assim, e agora, o que eu faço? A minha mãe falou assim, você escolhe, mas também você aguenta as consequências do que você escolher. Então eu fiz essa escolha, eu falei assim, então eu escolhi para o seminário. Aí fui para o seminário e foi esse processo. Aí fiz esse processo de que eu falei, né? Fui para o Mato Grosso, estudei filosofia, depois eu repeti a filosofia em Campanha, Minas Gerais, completou a filosofia, saí. Mas nesses 2 anos fora, senti vontade de voltar. E voltei justamente, olha para você ver, um padre militar capelão foi visitar minha mãe, que tinha feito a cirurgia de coração, e o padre olhou lá e falou assim, viu o meu irmão, a foto do meu irmão, dos meus primos, e disse, mas a família aqui é uma família de militares? Aí a minha mãe falou, e ele também quis ser polícia. Aí o padre disse, você queria ser militar e padre? Sim. Então, vá para a diocese militar. Aí eu fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, isso aqui é muito importante. Quando eu cheguei em Brasília para fazer a entrevista com o arcebispo militar, eu não sabia que era para ir com roupa social. Eu fui com a camiseta da Canção Nova, de tênis e calça jeans, e todo mundo de social. Aí quando eu entrei, eu disse para o bispo assim, peço desculpa, peço perdão, que eu não sabia que era para vir de social. Aí o bispo pegou e falou para mim assim, eu quero ver seu coração e não suas roupas. E logo em seguida me aprovou, entrei, terminei, fiz toda a teologia lá em Tapicerica da Serra e formando pela Diocese Militar. Mas tão logo em seguida também já aconteceu essa questão de que naquele ano de 2015 não era possível manter os capelães temporários, né? Então o bispo nos dispensou para cada um voltar para a sua diocese. E ao voltar para a sua diocese, ali formar, e se fosse o caminho, fazer o concurso para a Polícia Militar, né? Para os capelães militares. Gente, que história, hein? Nossa, padre, olha... O senhor foi, voltou, e tem mais história ainda do padre Cleiton no próximo bloco. Fique aí ligadinho. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus.
frase do Padre Jonas. Segue-me, é o que ele fala de perto. Vem estar bem próximo a mim. Olha aqui, estamos com o Padre Cleiton Gregório. Cleiton Gregório. Gregório Magno, um grande papa da igreja. Um canto gregoriano que eu amo tanto. Veio dele? São Gregório Magno. Né? Grande Gregório, né, Padre? Estava dando seu nome, hein? O começo, como Padre João do Santo lá, né? João Bosco, isso. Padre, e a sua experiência, você pensou no ir mais pro seminário, você foi para o seminário, foi para um lugar, voltou para o outro e tal, e você veio parar de novo aqui nas nossas Minas Gerais. Como é que foi esse processo para você ser ordenado? Quem que foi que te acolheu? Como é que foi? Que não foi fácil também, tem uma outra história aí que você precisa contar para nós. Eu sou parecido com o senhor, diácono. O senhor gosta muito de datas, né? É isso. As datas marcam muito a vida do senhor. O senhor gosta muito de falar das datas, né? Então, quando eu terminei a teologia lá em Itapecerica da Serra... Você fez a filosofia no Mato Grosso? A filosofia eu comecei lá no Mato Grosso. No Mato Grosso. Mas aí terminei em Campanha. Aí quando eu saí e desisti do seminário. Fiquei 2 anos fora, aí retorno para a teologia com os militares lá em Itapecerica. Então, no ano de 2015, quando eu concluí a teologia, aí, nesse momento, o bispo militar... Na época ele disse isso, que não tinha como manter capelões temporários, que era necessário então que a gente voltasse para a diocese de origem, se ordenar padre e depois fazer o concurso. É, né? Dom Agostinho? Oi? Dom Agostinho já não. O bispo militar? O militar, na época era o Dom Fernando. Dom Fernando. Era o Dom Fernando na época. E ali então eu fiquei um pouco perdido, né? Porque eu fiquei um pouquinho perdido, porque eu falei assim, como que eu vou voltar, né? Eu saí da diocese, agora eu vou voltar para a diocese. Eu fiquei meio perdido. E na Festa da Misericórdia de 2016, na Festa da Misericórdia, em Varginha, eu desci na quadra quando o Santíssimo passou. Só que quando eu decidi descer, o Santíssimo já passou e o padre já estava indo guardar o Santíssimo. E eu estava ali ajoelhado na quadra e eu fiz igual o cego de Jericó. Eu gritei mesmo, Jesus, tem piedade de mim. O padre voltou com o Santíssimo e me cobriu com a capa. E ao me cobrir com a capa, eu senti isso, que parecia que o povo estava rezando por mim. Porque muita gente de Varginha sabia da minha história, né? E logo em seguida, os meus reitores, né? Os padres lá do seminário, eles me disseram assim, Cleiton, você sabia que agora o bispo da Diocese da Campanha é Dom Pedro Cunha Cruz? Eu disse assim, eu soube que mudou, mas eu não conheço. Mas nós o conhecemos, ele estudou, morou lá em Roma, nós o conhecemos. Se quer que a gente converse com ele? E foram conversar com ele, porque ele estava na Assembleia dos Bispos. E o padre em Aparecida, parou diante da imagem de Nossa Senhora. E ele me ligou e disse, ele falou assim, eu estou aqui, em frente à imagem de Nossa Senhora. Vamos pedir para ela que eu já vou conversar com o Dom Pedro, que ela passe na frente. Aí eu falei assim, amém. Aí, logo em seguida... Ele conversou com o Dom Pedro, explicou toda a história, mostrou para o Dom Pedro então, a minha formação. E a resposta do Dom Pedro foi essa. Falou assim, peça então para ele me procurar, e ele me procura e a gente vai conversar. Aí nós nos encontramos, conversamos, ele me acolheu na casa dele, eu fui morar na casa dele. Fui morar com ele, com o Dom Pedro. E logo morando com o Dom Pedro, aí o Dom Pedro, nós fomos... também para um evento em Aparecida, e o Dom Pedro e eu paramos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando nós paramos diante da imagem de Nossa Aparecida, eu comecei a chorar. Nem parece que eu choro, né, gente? Eu comecei a chorar e o Dom Pedro falou assim, o que está acontecendo? Eu disse, alguns meses atrás, o padre parou aqui e pediu para ela, e foi conversar com o Senhor, e agora está o Senhor e eu aqui, que o Senhor me acolheu. Assim, então, para mim, isso é sinal da misericórdia de Deus, é sinal do amor de Nossa Senhora. E o bispo, então, o Dom Pedro, ele tomou essa decisão. Ele falou para mim assim, eu vou te ordenar diácono dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho. Que a sua história parece Santo Agostinho. Ai, que legal. E até a minha mãe, Santa Mônica, Deus não deixa cair as lágrimas de uma mãe sem usá-las para curar o filho. E ali, então, ele me ordenou diácono. E depois ele disse, ele falou assim, eu quero te ordenar numa data de Nossa Senhora. Ele pegou e disse assim, eu escolhi dia 11 de fevereiro de 2017.
em 11 de fevereiro de 2017, dia de Nossa Senhora de Lourdes. No dia que ele me acolheu na casa dele, até o dia que eu fui ordenado, se passaram 9 meses. Olha. Eu fui ordenado 9 meses depois, nascido sacerdote do ventre da Virgem Maria. Nossa, eu nem sabia e eu pus a Nossa Senhora, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Então, o Dom Pedro, ele, para mim, ele é isso. Ele é o sinal da misericórdia de Deus, é o sinal do amor de Nossa Senhora. E, claro, é como o Dom Henrique Soares uma vez me disse, quem é que confirma a vocação da igreja? É o bispo. É o bispo. Então, foi assim que aconteceu. Que maravilha, né? Esse padre... Quem é esse padre que falou diante da Nossa Senhora, ligou para você? Qual é o padre? O padre Pierre. Agora ele está no México. Está em Roma. Em Roma? Padre Pierre Salaberti, está em Roma. Depois eu vou mandar o link do programa para ele, né? Para ele assistir esse programa. Também. Que bonito, né, gente? Queria mandar um abração para Dom Pedro. Não conheço pessoalmente. Já fui lá em Varginha, Padre Roberto, da São Sebastião Mártir, né? Várias vezes lá. Não tive a graça de conhecer, mas já conheço o carinho dele. Dom Pedro, um abraço. Muito bom. O bispo que acolhe esse sinal da misericórdia de Deus, ordenou então no dia, olha... Nossa Senhora de Lourdes. E a Márcia sabia? Não sabia dessa história. Você conversou com o padre Cleito ontem? Não conversei. Conversou com ele, fala a verdade. Não conversei. Mas, padre, e hoje, o que a Inha Chica está fazendo aqui conosco? É porque eu trabalho em Baipendi, né? Uhum. Eu trabalho hoje, eu trabalho em Baipendi. É interessante porque, assim, eu venho a Canção Nova... e aí trago a Beata Inha Chica, porque eu acredito, primeiro, na Beata Inha Chica, né? Eu acredito nessa devoção, e por estar em Baipendi, porque o santuário também permite que eu faça assim, né? Aí eu comecei a ficar um pouco confuso, porque o pessoal começou a dizer assim, ó, o padre da Beata Inha Chica. Eu disse, não, eu não sou o padre da Beata Inha Chica, é o Padre Edinho. O Padre Edinho é o reitor do santuário, não sou eu. Aí o diácono falou assim, mas a Beata Inha Chica escolheu o senhor para fazer a devoção dela e usar a televisão e fazer a devoção dela. Uhum. Então, assim, nós nos encontramos... Você está numa paróquia em Baipendi. Eu estou na paróquia, a paróquia Santa Maria de Baipendi, que é a padroeira Nossa Senhora de Montserrat. Montserrat. Isso. Aí as pessoas falam assim, é o padre da Canção Nova. Eu não sou da Canção Nova, eu sou da Diocese da Campanha. Eu sou da Diocese da Campanha. Mas na minha vida tudo isso entrou. Entrou a Canção Nova, entrou a Beata Inha Chica. Então, eu sou grato à Beata Inha Chica, sim, porque também graças a ela eu estou vivendo essa fase de maior proximidade da Canção Nova. E lá em Baipendi tem quantas paróquias? Montserrat e o Só santuário? a paróquia de Santa Maria de Baipendi. E o santuário. Então, o santuário é um santuário diocesano. E a nossa paróquia, essa paróquia Santa Maria, que hoje nós temos 19 comunidades rurais e 12 comunidades urbanas. 2 padres, né? O meu pároco, Cónigo Marcos e eu. Olha só. E tem uma música aí que o Elias, agradecer o Elias que está aqui conosco hoje, né? Toda essa história banhada também por música, isso é tão bom, né? Mas tem uma música aí que tem muito a ver com o senhor, né, padre? Então, em 2019 eu conheci o padre Rivelino. 2019. Que é aqui de Cachoeira Paulista. E agora está em Cruzeiro. Agora está em Cruzeiro. Eu conheci o padre Rivelino e contei toda essa história para o padre Rivelino. E o padre Rivelino disse assim, alguém precisa saber dessa história. Aí passou um tempo, em outubro de 2019, me ligaram. Aí o padre Rivelino, pode falar? Eu falei assim, posso. Espera aí que alguém vai falar com você. Quando eu ouvi aquela voz doce no meu ouvido, eu comecei a chorar. Era o Monsenhor Jonas Abib. E ele dizendo para mim, falando assim, que ouviu minha história, que estava agradecido pelo carinho e que queria me encontrar. E eu vim, em dezembro de 2019, eu vim à Canção Nova, me encontrei com o Monsenhor Jonas Abib, contei toda a história para ele, abracei, chorei e falei tudo que tinha que falar, né? Falei do meu amor pela Canção Nova e tudo isso. E falei tudo que tinha que falar. E a partir disso então, depois, logo em seguida, no ano passado, no final do ano, quando foi aí o falecimento do Monsenhor, eu vim para a Canção Nova, né? Aí eu vim para cá para o funeral. E vivi tudo aquilo ali como um retiro, né? Todo aquele momento ali eu vivi como um retiro. Eu não podia vir durante o dia, porque eu tinha que estar na paróquia. Então, eu saía da paróquia à noite, quando eu terminava a missa, entrava no carro e vim. E fiquei a madrugada inteirinha e voltava
E fiz isso até o último dia, até o dia do sepultamento. E ali no dia do sepultamento, quando tudo encerrou, né? E eu fui embora. Aí o pessoal da Canção Nova chegou em mim e disse assim: padre, os padres ficaram muito apertados por causa da questão do funeral do Monsenhor. O senhor pode dar uma mão, ajudar a gente agora nesse mês, final de dezembro e janeiro, na programação da Canção Nova? E aqui? Aí eu falei assim: posso, eu venho. E a partir disso eu comecei a vir. Eu vim em janeiro desse ano de 2023. Eu vim em janeiro, fevereiro, e fui vindo, e cada vez mais convivendo, cada vez mais juntos. Todas as vezes que eu chego aqui na Canção Nova, o primeiro lugar que eu vou é o túmulo do Monsenhor. E eu chego ali e pergunto, eu falo para o Monsenhor assim: qual é o sentido de eu estar aqui hoje? Por que o Senhor quer que eu esteja aqui? E me ajude a viver o carisma para eu poder transmitir o carisma. Aquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que a Canção Nova fez por mim, eu quero fazer pelos outros também. Eu quero que as pessoas experimentem. Eu quero que muitas famílias sejam curadas, libertadas, transformadas por esse encontro com a Canção Nova. E aquilo que o Padre Léo dizia de vocês: conviver com vocês me faz bem. Conviver com vocês mudou a minha vida e transforma a minha vida. Me faz ser um padre melhor, me faz ser um filho melhor, me faz ser alguém melhor. Eu tenho uma situação de ansiedade e quem está me ajudando a lidar com a questão da ansiedade é o Padre Adriano Zandoná. Todas as vezes que eu venho aqui, a gente conversa, ele me atende, a gente partilha. E tantas outras pessoas, muitas e muitas pessoas. Dentre todas essas pessoas, é muita gente amorosa aqui na Canção Nova. Eu escolhi o Elias para representar hoje todas essas pessoas. Então nesse momento eu quero falar para todos os membros da Canção Nova, para todos os missionários da Canção Nova. Quero falar para todos os funcionários da Canção Nova. Assim, eu os amo todos vocês. O sim de vocês salvou a minha vida. O sim de vocês salvou a minha família. Conviver com vocês, o trabalho de vocês, não só a mim, mas tem salvado outras famílias. E eu fico muito feliz de poder participar disso. De hoje poder ajudar a Canção Nova a salvar outros como me salvou. E no dia 10 de janeiro foi meu aniversário. Eu estive aqui na Canção Nova. E aí o Elias me convidou para ir lá para a casa deles. E quando eu cheguei na casa deles, eles fizeram uma festa surpresa no meu aniversário. E fizeram até um bolo. O Elias fez o bolo para mim. Só que aí, como vocês fazem no aniversário de vocês, né? Eles pediram que eu sentasse. E a frase que eu escutei foi essa: padre, o senhor sempre fala como a Canção Nova é importante para o senhor. Hoje nós queremos falar o quanto o senhor é importante para a Canção Nova. E ali eu chorei muito, e aí o Elias cantou essa música. Essa música é o Monsenhor Jonas. Tudo como o senhor representa na minha vida, tudo aquilo que a Canção Nova representa na minha vida. A minha vocação me salvou. A Canção Nova me salvou. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo. E o que ele me diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixas todas as coisas só por mim, por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita assim. Porém, ao acabar junto de mim,
você vai entender porque é bom ser. E essa música é do Manuel Carvalho e Lorena, anos 90, né? Eu mostrei para o Jonas, a música do festival, realmente a música, esse chamado, né? Padre, te agradecemos a Deus pela sua vida e gosto de ver o seu carrinho lá, sempre de barro até a tampa. De onde vem tanto barro, Padre? Zona rural de Boipendi. O senhor celebra toda semana na zona rural? São 3 domingos, né? E aí as comunidades mais longe, né? 80, 90 quilômetros. 90 quilômetros? É, aí são estradas rurais, aí quando chove é um deslize de barro, né? Tá vendo, gente? O padre, esse amor à Canção Nova, mas também é presença lá na paróquia dele, nesse povo da roda, não falta lá indo celebrar nos lugares mais difíceis, e o carro dele é prova. O carro dele é bonito, cheio de barro. Eu gosto de carro cheio de barro. Só o Fusquinha meu que não dá mais para entrar no barro. Elisa, muito obrigado, querido. Obrigada, Elisa. Menina de ouro. Padre, querida a sua história, padre. Sua história é muito linda. E pode ser a sua história também. Escute a voz de Deus. Olha que lindo é a história do padre. E hoje esse padre é amoroso. Não é? Então, vamos lá encerrar nosso programa de hoje. Você vai rezar a oração do Nossa Senhora Auxiliadora aí. Vamos dar a bênção com a imagem da Nossa Senhora Auxiliadora. Pode dar a bênção da Nossa Senhora Auxiliadora, a Chica junto ou não? Ah, acho que só da Nossa Senhora. Só Nossa Senhora, melhor, né? É a Chica fica intercedendo também. Fica né, intercedendo. Tão lindinho. Beata. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quero mandar um beijo para a mãe do padre, dos pais do padre. Quero conhecer a senhora, né? Mãe de José Varginha. e Maria. Olha, sei que o frango caipira aí, olha, sempre tem, né? Abençoe, Senhor, essa família e a todos aqueles que foram mexidos com o testemunho do padre hoje e queiram ouvir o chamado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz.